Boa noite a todos, queridos companheiros de jornada. Desculpe as costas. Não estou me sentindo bem com vocês olhando para mim desse jeito. Eu preferia que todos estivessem de frente. Fico envergonhado. Peço desculpas. E adoro olhar para frente, porque quando eu olho aqui para vocês, por exemplo, vocês me iluminam com esses olhares, com esses sorrisos. É maravilhoso estar aqui. Sem querer fazer crítica, eu até prefiro sempre falar daqui. Mas agora essa casa está toda equipada com tecnologia, então nós ficamos presos às câmeras, né? O nosso estudo de hoje é exatamente sobre estudo na casa espírita. É uma recomendação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, com a Intermunicipal de Ribeirão Preto, que recomenda alguns temas durante o ano que são desenvolvidos em todas as casas espíritas adesas. E justamente a proposta deste mês é o estudo na casa espírita. Por que a importância do estudo? Claro que na nossa vida privada, no nosso dia a dia, na nossa vida, enfim, estudar é sempre muito bom, é cultura e tudo mais. Mas quando nós falamos no estudo na casa espírita, nós estamos focando exatamente o estudo da doutrina espírita. Como nós ouvimos há pouco, que se nós não podemos mudar o que passou, mas podemos recomeçar, sempre há tempo. E nós poderíamos até usar um pouco algumas frases até conhecidas, como do próprio Sócrates, que dizia: conheça-te a ti mesmo. Porque quando nós procuramos conhecer a nós mesmos, nós assumimos o controle da nossa vida. Primeira coisa é saber quem nós somos, porque muitos de nós ainda temos alguma dúvida: o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, etc. E quando Sócrates colocava isso, ele mesmo deu o exemplo, no momento em que ele tomou a cicuta, ele disse: não sou eu que estou morrendo, é meu corpo, eu continuo vivo. Olha que lição que ele já nos passou. Ele já nos deixou aí uma dica muito grande, que a nossa vida não é apenas esse corpo que vai ficar por aqui. Quando Jesus disse que nós temos que conhecer as coisas do Espírito, ele estava dando outra dica, que precisamos conhecer a nossa vida sob o lado espiritual também. Se nós já conhecemos porque vemos o nosso lado material, entendamos que a nossa vida não é apenas o lado material, mas nós temos que entender a nossa vida nos dois planos. Hoje nós podemos dizer que temos duas vidas, uma material e a outra espiritual. Ou, para resumir, somos seres humanos integrais, como diria Joana de Ângeles através da psicografia do Divaldo Franco. Nós somos seres integrais, porque nós somos compostos por um corpo, um perispírito e um espírito. Então nós já começamos a ter já uma noção de quem nós somos. A pergunta do Sócrates já começa a ter uma resposta. Porque é muito importante que nós saibamos quem nós somos, para poder nos conduzir. Estou repetindo que é para forçar mesmo, que nós temos que assumir sabendo o que nós somos. E quanto mais nós soubermos quem nós somos e conhecermos as coisas do Espírito, mais nós vamos nos localizando nessa vida que nós estamos vivenciando. Nós vamos entender o processo reencarnatório, nós vamos entender o processo da nossa evolução, muitas vezes através de alguns desconfortos nas nossas vidas, que alguns ainda preferem chamar de sofrimento, outros chamam ainda mais de castigo, que dentro do que a doutrina espírita nos passa, nós precisamos, inclusive, atualizar um pouco essa adjetivação que nós damos para situações que ocorrem na nossa vida. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para evoluir. Ocorre que quando nós temos algumas dificuldades, o nosso entendimento ainda é muito pouco, então nós já achamos que é castigo, que é sofrimento, que não é. Porque a cada momento que nós temos alguma dificuldade, que nós vamos vencer, porque toda dificuldade será vencida, como diz o próprio ditado, não há
como é que é? Não há bem que sempre dure, não há mal que não se acabe. Um dia o desconforto passa e nós sairemos mais fortalecidos deles. Quando o próprio Jesus disse que nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade é que vai nos libertar, é exatamente essa proposta de nos conhecermos, de nos situarmos nesta vida, de entendermos o procedimento que nós devemos ter na nossa vida, como encarar essas situações que se apresentam para nós, enfim, como administrar o nosso dia a dia. E assumir que essa administração é totalmente nossa. A administração da nossa vida espiritual, eu costumo brincar, não é terceirizável. Não vou entregar para outro cuidar do meu lado espiritual, eu tenho que cuidar da minha, cada um tem que cuidar da sua. Nós não temos, Jesus nos ensinou que ninguém vai ao Pai senão através dele. Nós não precisamos de intermediários. O que nós precisamos é aprender a conduzir a nossa vida e como chegar ao Pai. Se nós pegarmos historicamente uma das reencarnações de Allan Kardec, quando na Baviera, no século XV, ele esteve encarnado como um emérito educador, Jean Rus, inclusive ele era um sacerdote. A maior dificuldade dele, que dentro da igreja, era um sacerdote católico, e que o levou, inclusive, à fogueira, foi exatamente por ser contrário à pregação que se fazia das Escrituras Sagradas num idioma que o pessoal não entendia, não era o idioma daquelas pessoas. Ora, eu pergunto, o que estaria eu fazendo aqui falando javanês com vocês? Porque nesta sala aqui só eu falo javanês. Ninguém fala javanês aqui, tá certo? Brincadeira, né? Imagina se eu vou falar javanês. Mas é aquela história de alguém falando um idioma que os outros não entendem. O que eu estou ensinando com isso? Eu estou tentando passar uma postura de que vocês têm que me respeitar porque eu é que sei falar com Deus. Enquanto isso, hoje, quando Jesus disse que nós conhecendo a verdade, ela vai nos libertar desta intermediação. Percebem a nossa liberdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como é que nós vamos conhecer esta verdade? O próprio Jesus nos disse que voltaria a este planeta como Consolador. Ele não precisaria mais voltar fisicamente como ele aqui esteve. Mas como Consolador, nós espíritas entendemos que a doutrina espírita, por tudo aquilo que ela encerra, da forma como ela chegou até nós, através dos espíritos, através da mediunidade múltipla, enfim, da credibilidade que nós damos às escrituras da doutrina espírita, basicamente, as obras básicas, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, além de outras obras póstumas, viagens de Kardec, enfim, Kardec não fez só 5 livros, ele tem vários livros que foram publicados sobre a doutrina espírita. Então, se nós temos a possibilidade hoje de, através desse conhecimento que está encerrado nesta literatura, de conhecermos as coisas do Espírito, esta é a proposta que o Cristo nos fez, que ele voltaria na figura do Consolador, e o Consolador é a doutrina espírita. A doutrina espírita que está aqui para nos ensinar as coisas do Espírito. Desculpe que eu não estou repetindo por falta de assunto, estou repetindo que é para fixar mesmo, é uma sequência que eu estou querendo conversar com vocês. Para chegar aonde? Na disponibilidade que nós temos hoje de conhecimento das coisas do Espírito. Do conhecimento que nós estamos tendo de nós mesmos. Por isso, nós temos que assumir, como o próprio Emmanuel disse,
e o Kardec também. Amai-vos e instruí-vos. Essa frase é de Kardec. Amai-vos e instruí-vos. Isto aqui é uma base para a nossa decisão dessa mudança que foi dita aqui agora há pouco, o recomeçar. É entender que essas frases, muitas vezes, que a gente vê em casas espíritas, parecem frases soltas, mas elas são de uma profundidade imensa, porque o amar e instruí-vos é exatamente as asas da nossa evolução. O amai-vos é a caridade, o instruí-vos é o estudo, é o conhecimento, porque a doutrina espírita nos foi passada não apenas como um dogma, mas nos foi passada como ciência, como filosofia. E como filosofia, ela contém informações de grande monta, de grande espectro, de coisas que hoje a gente está apenas pegando a ponta. O próprio Raul Teixeira um dia me disse que ele estava aguardando ansiosamente, não que ele quisesse morrer rápido, mas que ele aguardava com grande ansiedade o momento do desencarne dele, porque ele teria oportunidade da continuidade dos estudos que ele estava fazendo e que tinha chegado no limite. Ele disse que o seu mentor, Camilo, havia revelado a ele de que ainda o que existe para que ele tome conhecimento só depois do desencarne. E ele fez a menção de que uma dessas revelações seria o Cristo, a grandeza do Cristo, a luminosidade do Cristo, de que para nós não temos referência para imaginar a grandeza de Jesus. Isso só para nós termos uma ideia do quão pouco nós estamos hoje conhecendo da nossa existência. E que tudo isso, apesar de todas as recomendações, nós ainda desleixamos muito desse conhecimento. Se nós fizermos uma prova entre todos nós, aonde eu também me incluo, nós não passaríamos nem no Enem do Espiritismo, do tão pouco que nós sabemos, mas que estão já disponíveis. Em todos os lugares que nós procuramos hoje, nós já vamos encontrar. Lugares que eu digo que devam dispor. Nós hoje frequentamos bibliotecas laicas com obras do Espiritismo. Cada casa espírita tem a sua biblioteca. Hoje, o que tem de mais editoras hoje em nosso país são editoras editando obras espíritas e espiritualistas também. O Espiritismo está avançando paulatinamente, não com velocidade, mas paulatinamente em outros países. O próprio ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é o estudo mais completo que nós temos hoje para estudar a doutrina espírita, ele está sendo colocado nas casas, oferecido graciosamente, nos horários mais convenientes para as pessoas procurarem estudar. Na própria internet, o que nós temos tido hoje de cursos online que estão sendo oferecidos, palestras que estão sendo transmitidas pela internet, porque às vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo de ir. Liga lá, você vai poder assistir. Essa aqui mesmo, me parece que vai ser colocada à disposição, que essa aqui certamente não deve acrescentar muita coisa, mas ontem, por exemplo, estivemos lá no Alberto Almeida, lá na Unificação Kardecista, foi transmitido ao vivo pela internet. Quem não pôde ir, assistiu, né? se interessou. Então, veja, nós temos hoje, através da tecnologia, meios de acessar o conhecimento doutrinário que está sendo nos passado, no dia a dia. E tudo isso vai nos acrescentando o conhecimento das coisas do Espírito, que transfere para nós
uma segurança muito grande sobre o que é a nossa vida, sobre o momento que nós estamos vivenciando, e que nos dá uma condição extraordinária de convivência, onde muitas vezes o que mais nos incomoda quando a gente diz, a vida não está boa, eu estou sofrendo, normalmente é quase naquela proporção aí de 20% é físico, 80% é psicológico. Nós sofremos muito mais da cabeça do que do físico, do corpo. E da cabeça nós podemos superar isso com o conhecimento do porquê que as coisas acontecem. Nem sempre elas vão mudar. Dificilmente mudam. Quem muda somos nós diante dos acontecimentos. Porque muitas vezes nós ficamos desesperados diante de alguma coisa que nós não sabemos como nos comportar ali. Ao passo que, na medida que nós vamos aprendendo a administrar a nossa vida, nós vamos ter a condição de administrar qualquer tipo de acontecimento diante de nós. Alguns ainda não estaremos totalmente preparados, né? As nossas reações poderão ser um pouco mais difíceis, principalmente reações diante da perda de entes queridos, mas que também temos que entender que, por mais querido que seja aquele ser que estamos, como se diz, entre aspas, perdendo, ou assistindo o seu retorno à pátria espiritual, a dor pode ser grande, mas até que ponto eu não estou prejudicando aquele meu ente querido com essa minha postura desesperadora? Eu tenho que gritar agora, me tornar um indivíduo histérico diante de um caixão, diante de um velório, ou fazer uma prece, ajudar aquele irmão a se tranquilizar, porque ele também está passando por um momento difícil, e ajudar com que ele faça o seu retorno mais tranquilo, entregá-lo às fraternidades para que o encaminhem. Como é que nós conseguimos esse posicionamento? É através do nosso conhecimento. Quando nós falamos amai-vos, mas amar a gente ama sempre, eu sou tão bonzinho, eu amo todo mundo. Bom, começa que você ama inimigo? Não, inimigo já é mais difícil, não é? Você ama aquele que te aprontou que falou algumas coisas que você não fez? Não, aquele lá também não. Então, começamos por aí. Quando alguém foi fazer uma oferenda, Jesus disse, se você vier fazer uma oferenda e lembrar do teu inimigo, pare, vá, reconcilia-te com ele e depois você volta. Então, inimigo já é uma coisa que a gente já precisa prestar atenção. Amai os vossos inimigos? Não quer amar o inimigo? É muito difícil? Então, resolve isso de uma maneira muito simples. Não tenha inimigos, para não ter que amá-los. Tira, não tem que ter inimigo. Alguém pode ser meu inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. É essa postura que nós temos que tomar. Nós não temos inimigos. Ponto. Já começa a tirar uma dificuldade nossa. Por que isso? Porque aquele inimigo está sempre vibrando negativamente, ou eu também vibrando negativamente para aquela pessoa que eu não tenho lá muita simpatia. Vamos tirando isso da nossa vida, porque isso só borra a nossa consciência aqui. Quando Jesus disse, não turbeis a vossa mente e o vosso coração, é para que nós tenhamos sempre uma linha de comunicação com a espiritualidade livre, tranquila. Quantas vezes nós precisamos ter uma orientação para uma situação difícil que temos que enfrentar? Os nossos mentores querem passar para nós uma orientação e nós não conseguimos pegar isso, eles não conseguem. Por quê? Porque a nossa cabeça está a 1000 por hora em cima de alguma coisa negativa. Está nublado aqui em cima. Deixemos essas posturas. Por isso que a importância do amai-vos e instruí-vos, porque quando nós temos a ideia de que nós somos bonzinhos, enquanto está tudo bem, está ótimo, mas diante de alguma dificuldade relativa a essa comunicabilidade nossa na comunidade, com os amigos, e no centro espírita, na igreja, seja onde for, que dá vontade de chutar o pau da barraca, né? Quando aquele companheiro que diz assim, não, mas
você tem que fazer de novo, porque a pizza que eu faço tem que ter 400 gramas de mussarela, e você está pondo menos, então você está fazendo errado. Ah, você disse que eu não faço certo, então não faço mais, não quero mais, vou embora. Olha, é um exemplo tão banal, mas é singelo, mas é só para saber que quando nos desagradam, como é que está a nossa força para suportar aquilo? Diz, então tá bom, então vou fazer do jeito que você quer, que fica melhor realmente e tal, e vamos continuar fazendo juntos. Ou eu resolvi, não trabalho mais com aquela pessoa, agora eu vou com a outra, quer dizer, eu estou fomentando o que é ali naquele ambiente. E estou dizendo isso, gente, naquele lugar que não deveria haver nada disso, porque, em princípio, estamos todos já com algum tipo de conhecimento. Mas o nosso conhecimento é tão frágil ainda, e principalmente a internalização desses conhecimentos dentro de nós também estão tão frágeis. Veja quanto nós precisamos aprender. Por isso a proposta que a Uzi coloca e que eu coloquei para vocês é o fomentar o estudo nosso nas casas espíritas. E o fomentar não é apenas participar dos trabalhos, mas participar dos cursos que nós temos. E participar não é apenas ir lá à noite e dormir enquanto alguém fala, é participar com discussões, participar lendo em casa e levando trabalhos para serem expostos. É uma participação de busca de conhecimento, interesse. O próprio Pestalozzi, que foi educador do Kardec, ele tinha uma metodologia pedagógica que não era de ter alunos, mas sim de ter discípulos. Qual era a proposta dele? Não era de ensinar, mas de criar nos seus discípulos, estimular em seus discípulos a vontade de aprender. Olha a diferença entre a gente querer empurrar o conhecimento e as pessoas quererem o conhecimento, buscar o conhecimento, porque está tão disponível. E se nós vermos hoje, infelizmente, as bibliotecas das casas espíritas são muito pouco visitadas, porque às vezes a pessoa diz, eu não posso comprar o livro está caro. Os livros estão disponíveis graciosamente. Existem sites na internet que está disponibilizando os 412 livros psicografados pelo Chico Xavier. Está tudo aí, está de graça, você não precisa nem imprimir, deixa lá na tela, lê ali mesmo. Então, o que eu estou colocando aqui? Nós temos que despertar em nós a vontade de aprender. Ainda é tempo para nós recomeçarmos e fazermos um novo fim. E o novo fim, ele chega muito rápido. Nós temos apenas algumas dezenas de anos nessa reencarnação. E se nós verificarmos aqui, pelo menos de 20 a 40, 20 a 90% do nosso tempo aqui nós já queimamos. Eu considero o meu tempo aqui já pelo menos 90% está queimado, eu só tenho 10% a mais na minha previsão. Não é ilusão. Eu estou com 70. A média de vida do brasileiro agora está entre 74 e 75 anos, não é isso? Você tem que trabalhar com a estatística também, não é isso? Então, isso passa muito rápido para todos nós. Como é que nós estamos nos preparando para o retorno? Com que cara eu vou chegar lá? Quando eu sair do fim do túnel, e agora, o que eu faço? Nós já tivemos, pelos filmes, quanta coisa bonita a gente já viu, não é? Podemos continuar. Se o nosso, amai-vos e instruí-vos, se nós nos instruirmos, nós vamos verificar o quanto nós vamos fortalecer o nosso amai-vos. Por isso, qual é a proposta? Já a primeira casa espírita fundada no mundo, por Allan Kardec, que deve ser o modelo para um centro espírita. Ora, se Kardec criou o centro espírita daquela forma, aquele é o melhor exemplo para uma casa espírita, que ele chamou de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que existe até hoje em Paris com esse nome. A grande proposta do centro espírita
é a divulgação, é a disponibilização do conhecimento da doutrina espírita, para que nós a adotemos como uma filosofia de vida e que façamos o estudo do Espiritismo como ciência. Não há dogmas proibitivos. O Espiritismo é uma obra aberta. Nós temos a liberdade de pesquisar tudo aquilo que nós entendermos que possa estar nos causando uma dúvida. Maior liberdade do que esta, talvez só numa outra existência. Então fica a nossa proposta hoje de que possamos conhecer as casas espíritas que frequentamos, conhecendo os cursos que oferecem, as palestras, as oportunidades de estudo, as oportunidades de discussões em grupos, e com isso nós podemos preencher com muita dignidade o nosso amai-vos e instruí-vos. Era esta a proposta que eu tinha para falar hoje. Que a paz de Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Uma boa noite a todos.